ficou claro que era necessário termos um desenvolvimento, como o professor Jackson salientou, que fosse capaz de ser mais equânime entre os cursos que viessem a prosperar. Evidentemente que, quando a farinha pouca, o pirão de cada um veio primeiro, né? E foi uma dificuldade bastante razoável para que o coordenador e seus assessores imediatos pudessem equacionar esse problema de uma forma que todos pudessem apreciar e aprovar. Feito isso, então surge a questão de como fortalecer os cursos em que áreas. E é claro que a área da farmácia e os produtos naturais não precisam ser explicados porque estão juntos, né? De fato, os produtos naturais têm na área da farmácia, e também, por que não, na química, uma vida científica muito ativa. Não fossem os produtos naturais, não teríamos uma quantidade fantástica de medicamentos diretamente derivados deles ou indiretamente preparados a partir do conhecimento de efeitos biológicos de interesse terapêutico de produtos naturais. Em geral, quando nos referimos a produtos naturais, temos a perspectiva de pensar em plantas, e é muito justo isso, mas os produtos naturais a que me refiro são toda a natureza. Bom, com isso, o que acontece é que eu, obedientemente, levei para a reunião com o professor Abílio à época, a proposta do PIS, do Programa Interinstitucional de Seminários da Farmácia. A ideia era que professores renomados da área da farmácia viessem ao país, convidados por universidades fortes, incontestavelmente conhecidas pela ciência, que faziam, e incluir nessa vinda um recanto mais distante do litoral, que tivesse perspectivas e aceitasse, quisesse e tivesse perspectivas de aproveitar a visita desse professor. Essa era a filosofia do PIS. O Baeta, na época, topou. Isso levou provavelmente 3 anos, e vários professores eminentes da área da farmácia vieram. Eu me ocupei muito da área de química medicinal, mas cosmética e outros tiveram acesso a visitar, por exemplo, a universidade, muitas que o professor Jackson mencionou, especialmente a Universidade Federal da Paraíba, que também tem uma atividade científica elogiável, e não é prioridade dela na área das ciências farmacêuticas. Talvez eu me refira a ela por ser a mais antiga, e isso, de repente, é o leitmotiv da minha colocação. E o que acontece para que eu chegue a fazer isso? A obediência. E, como sou obediente, segui o caminho que o professor Baeta sugeriu, chegamos até aqui hoje. E a minha trajetória científica tem caminhos na graduação e na pós-graduação. E a única opção que eu tinha, de fato, para fazer uma universidade, à época, e estou falando aí de 1966, era farmácia, porque eu gostava de química e de biologia. Então não me restava alternativa. Eu fiz o vestibular, acreditem que era manuscrito, feitos em folha de papel ao maço. Talvez alguns nem conheçam essa história aqui, né? Nem saibam o que é o diabo de papel ao maço, né? E eu tive a felicidade de ser aprovado, e daí eu resolvi, ao caminhar no curso de graduação, que talvez fosse interessante fazer algo mais.
e esse algo mais talvez pudesse ser pós-graduação. Na época, a pós-graduação estava emergindo e só havia muitos cursos de mestrado. E eu, então, fiz um curso de mestrado no Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais, que à época chamava-se Centro de Pesquisa de Produtos Naturais. Tive sorte de ter professores fantásticos e não me queiram a mal, mas muito do que aprendi foi porque eu tive a sorte de ter os professores que tive. Não fossem os professores que tive quem eram, eu não estaria aqui hoje. Não tenho dúvida disso. Todos com alguns sinais mais específicos que eu vou mencionar, são dignos de elogios destacados. Não vamos ter tempo para isso, o que mostra que a população de competência era bastante grande na época. Mas perseguindo sempre essa excelência na formação, terminei o mestrado e eu vi que, como mestre, o caminho ainda ia ser muito difícil. Como tinha muito poucos doutorados no Brasil, vamos fazer fora, né? Eu resolvi tentar fazer o doutorado em 1974, o doutorado pleno, fora do país. CNPq não dava passagem para cônjuge. Seguro-saúde era pago pelo próprio. Então, o sistema era completamente outro. Talvez só um louco como eu, à época, tivesse condição de fazer o que eu fiz. Mas, como as crianças e os anjos se conhecem melhor, né? Então eu tive sorte de ficar certamente perto de algum anjo, porque a minha ideia foi de uma ingenuidade e um desconhecimento do risco que eu parecia ser uma criança naquela decisão. Mas tudo correu felizmente bem. Eu tive um orientador de doutorado que foi um pai também, mas um pai que eu elegi. É diferente, tem uma conotação bastante outra. E o professor Pierre Crabet foi a pessoa que me ensinou a ser o que eu sou. Em ciência, claro, como ciência, certamente, eu fui um dos primeiros cientistas que eu tive acesso sem muita cerimônia. Mas mais do que isso, pela humanidade que trazia, pelo conhecimento, pelo enriquecimento, era de fato uma pessoa erudita, intelectual, de fato um cientista, com todas as letras. Então esse homem conseguiu me modificar completamente e eu, a partir dali, passei a ser um discípulo do professor Crabet. Quis a vida que o professor Crabet falecesse de forma precoce, mas certamente 90% do que fiz, ele é responsável. Em seguida, eu retorno ao Brasil com esse título e tento me colocar na vida acadêmica e faço, então, consigo entrar por convite pendurado no projeto FINEP, que à época era relativamente comum, em 1978. Eu consegui ficar como professor, eu não sei como eu vou chamar, professor flutuante do que era o NPPN. Fiquei menos de um ano, porque a situação era tão precária, eu já tinha duas filhas, eu precisava, como a minha família dizia, né, minhas tias e tal, você precisa tomar jeito. Você precisa tomar jeito, está na hora de tomar jeito, chega de brincar, tome jeito, vai trabalhar, pô. Né? Porque a vida de bolsista com 2 filhos e desempregado com doutorado, imagina, a pressão era cavalar, né? Solene. Mas deu certo e apareceu uma oportunidade na Universidade Federal de São Carlos. A Universidade Federal de São Carlos, certamente eu vou dizer coisas que vocês não vão poder comprovar. Mas, na época,
a estrada São Paulo-São Carlos era de mão dupla. Hoje ela tem 3 pistas em alguns momentos. E eu sou do tempo que só havia ida e volta. Vocês imaginam que isso é de 1979, para ser preciso. E lá fiquei como professor da Química, ensinando Química Orgânica, até 84, quando tomei posse num concurso de adjunto dessa casa. E aí ficou a Vera. Aí a coisa ficou a Vera. E com isso, em 84, eu resolvi dedicar a disciplina que eu mais gostava, não mais só química orgânica, mas dentro da sua aplicação, que é a química farmacêutica, que no Brasil era muito, ainda um pouco incipiente, mas na época, imagina então como não era. Eu vesti a camisa da química farmacêutica e com isso eu consegui, com a tradição da ciência que o FRJ tinha, fazer coisas que Deus duvidava certamente, né? Mas foi possível ser feito com muito esforço, muita ajuda de quem? Dos estudantes. Eles foram o leitmotiv de que tudo isso acontecesse. E provavelmente esse título de doutor honoris causa para mim significa que eu tive muitos alunos honoris causa. E certamente esses foram aqueles que me permitiram chegar aqui. E eu agradeço a todos os estudantes. Olha só o que eu tentei fazer para incutir hoje nessa fala. Quantos alunos eu já teria tido numa sala de aula? Tentei fazer um cálculo assim meio absurdo, mas eu desisti porque hora dava um número estrombólico, outra hora o número estava tão distinto que eu disse, não, eu estou usando critérios que não se sustentam, eu vou ficar só com a pós-graduação. Mas ainda assim, com a pós-graduação não é trivial. Então eu contei só os que concluíram as teses e os meus mestrandos. E aí deu um número acima de 100. E não é 100 com S, não. Então, foi interessante ver que a população de pessoas pós-graduandos que passaram pela minha, entre aspas, jurisdição científica foi significativa, né? E provavelmente o custo Brasil do Eliezer ficou bastante razoável, né? Um doutorado sem orientações depois. Esse custo Brasil eu acho que foi bacana. Uma vez concluído esse período de formação, eu devo mencionar, além do orientador do meu doutoramento, as pessoas que vieram no estribo do bonde, subindo e descendo, mas a maioria nunca desceu, né? Então, nesse anfiteatro, eu vejo rostos que me trazem memórias significativas e certamente não vou mencioná-los todos, mas certamente cada um sabe que quando a ele me refiro, ou a ela me refiro. E, portanto, todos esses colegas, e hoje eu considero que eu não tenho mais aluno, mesmo só um, para fechar o barraco, né? O Lucas Franco vai ser o meu último doutorando, último literal, não adianta você ficar brincando com as palavras, porque ele vai ser o último mesmo, do Dixit, como se diz, né? Então, eu acho que ele que me aguarde. O último vai ser uma coisa que eu vou caprichar a 2 ou a 3. Mas ele já sabe disso. E, de certa forma, deixei amigos por onde passei, graças a Deus,
professor Paulo Roberto Ribeiro Costa, que está aqui presente, é o mais, de cabeça mais branca, provavelmente depois da minha, né? Tem o professor Mansur, Mansur, eu não sei se eu escola como professor ou como ex-aluno, mas talvez seja muito mais elegante professor titular da UFRJ, né? E muitos outros, né, como vindo de estudos recentes, mais segunda geração dos doutorandos do IESA, seria o Carlos Maurício, por exemplo, que hoje é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde os professores Jackson e Télio tiveram hoje pela manhã, homenageando o professor Raimundo Braz Filho, professor daquela casa. E, de certa forma, creio que muitos outros nomes eu deixei de mencionar por esquecimento, por não ter muito claro. Botar óculos, então teria que botar o óculos, melhor ficar dessa forma mesmo. E o que vale a pena dizer em termos de conclusão é que um conselho que o meu orientador de doutorado, o professor Crabbe, me deu, eu vou compartilhar convosco, dizia ele, uma vez disse que é de bom tom, pelo menos assim ele tinha feito, avaliar na ciência os saltos que se deem, que cada um dá, a cada 5 anos. A métrica dos 5 anos, eu tive coragem de perguntar na época. Botei o garimento e fui ruminando aqueles 5, porque devia ser uma ignorância absoluta, eu não consegui compreender porque é 5. Mas não tinha muita lógica os 5, e os 5 era a experiência que ele acumulando experiência, sempre tinha feito uma revisão de metas a cada 5 anos em ciência. Tipo coisas da rotina, triviais como quantos papers esse ano? Se esse ano último foram tantos mais alguma coisa deverão ser esse ano agora. Quem tem essa competência para responder a esse desafio? E essas perguntas que nós fazemos com os nossos estudantes nos nossos laboratórios sempre, né? E esse ajuste de rumo eu aprendi a fazer, e a cada 5 anos eu me dizia, então eu estou no caminho certo, está na hora de baixar a bola, está na hora surgiu o momento de escrever o livro, surgiu outro momento de escrever um livro solo com o professor Mansur, e depois um livro seriado coletivo com 3 colegas farmacêuticos da USP de São Paulo, e eles são amigos até hoje, e com isso fomos construindo o nosso caminhar científico. Eu tinha separado algumas específicas, alguns exemplos selecionados, mas já me adiantei muito e vou agradecer a todos a presença. Desejo sucesso total nesse caminho que muitos que abracem a ciência venham a fazer. A ciência brasileira tem um desenvolvimento e uma produtividade atualmente significativa. Nós temos competência em saber fazer ciência de primeiro mundo, tanto que publicamos nos mesmos periódicos que todos os cientistas renomados publicam, sendo que eles o fazem na língua mater, e nós não. Então nós estamos na ponta dos cascos, sim. Talvez precisássemos de um pouco mais de aveia, de substância, para poder crescer mais. Eu queria agradecer
aos meus ex-alunos, e eu não podia deixar de mencionar, é que um deles é a Lídia. A Lídia, que hoje é minha esposa, foi aluna de doutorado no laboratório, e hoje nós somos uma família. E eu agradeço. Agradeço muito a ela a contribuição que ela deu a mim, no meu conhecimento, minha trajetória, na minha conta. Lídia, muito obrigado. E a vocês todos, muito obrigado pela presença e atenção. Agradecemos a presença da vice-decana do Centro de Ciências da Saúde, professora Lina Zingali. Agradecemos também a presença do chefe de gabinete da reitoria, professor Hélio de Matos. Passamos agora a palavra ao diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor José Garcia Abreu Júnior. Magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Pedroni, meu amigo e flamenguista, estamos felizes. Magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Télio Nobre Leite, magnífico, ilustríssimo senhor decano, professor Luiz Eurico Nasciuti, caríssimo professor Jackson Roberto Guedes, e o meu querido professor emérito da UFRJ e agora doutor honoris causa pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Eliezer Barreiro. Bom, eu queria enfatizar um pouco a fala de abertura do nosso magnífico reitor, que proferiu na sua abertura o fato de que essa cerimônia ela é carregada de simbolismos, ela é bastante simbólica e ela também é histórica. Bom, primeiro, eu vou falar de algum desses símbolos. O primeiro deles é que uma universidade de 20 anos, descentralizada das grandes cidades, ou seja, que na sua essência, no seu DNA, ensina como é que se faz, como é que se leva o ensino e a formação de excelência para o interior, que é algo que ainda é um pouco complexo no Brasil. E faz uma honraria a um professor de uma universidade centenária e vem em loco fazê-lo. Isso é um simbolismo muito grande para mim, como professor dessa universidade, e eu de antemão agradeço a todo o corpo social da Univasf por esse reconhecimento e pela essa deferência à nossa instituição e ao nosso professor, ao digníssimo professor Eliezer Barreiro. Uma outra questão também que é simbólica é que o professor Eliezer Barreiro é um professor emérito da UFRJ, recentemente apreciado e aprovado pelo nosso conselho universitário, mas ele ainda não recebeu a medalha nem o diploma de professor emérito, o que é curioso. Ele recebe o diploma de doutor honoris causa antes mesmo de se tornar emérito. E é claro que isso é uma questão, evidentemente, de agenda, de oportunidade, mas isso é um simbolismo importante para essa cerimônia, e isso já está, inclusive, pautado. Outra questão importante, simbólica, é que o Instituto de Ciências Biomédicas tem 2 INCTs. Ele cedia 2 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, sendo um deles o de fármacos. E quem trouxe esse INCT, quem deu quem fez essa movimentação foi o professor Eliezer Barreiro, e junto com esse INCT é uma verdadeira revolução dentro do Instituto de Ciências Biomédicas, porque ele coloca como uma área estratégica no Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ a forma de pensar para desenvolver medicamentos.
E isso veio um grupo bastante forte, que hoje já está na sua terceira geração de professores, né? Nós temos a Lídia e o Mansur, e temos ambos professores titulares do ICB, e temos agora o recém-empossado professor Pedro, que está ali sentado, que já é um neto dessa geração aí. Então, isso é um simbolismo também muito grande, por conta desse título. E essa vinda do professor Eliezer para o Instituto de Ciências Biomédicas, ela de fato causou uma transformação na forma de pensar do Instituto, na forma de adquirir com esse grupo de pesquisa, liderado até bem pouco tempo presencialmente pelo professor Eliezer, numa forma de pensar diferente e que já gera bastante frutos. Então, esses simbolismos que eu pontuei aqui, eles são muito importantes para as novas gerações, eles são muito importantes para a UFRJ, é uma honraria importante de um membro importante do nosso corpo social, que tem uma contribuição vasta. Eu agora vou falar de uma particularidade. Eu conheci o professor Eliezer fora da UFRJ. Eu estava no congresso da FESP e ele ia dar uma palestra sobre desenvolvimento de fármacos, e foi ali que eu tive contato pela primeira vez no grande desafio que era para um medicamento chegar até a prateleira de uma farmácia. E me dei conta de que aquilo era praticamente um jogo onde a derrota era garantida. E eu lembro até que ele falou essas palavras. Porque se começava com muitas jogadas, mas no final das contas, dificilmente você chegaria na prateleira da farmácia. E isso me marcou muito, porque eu não tinha muito conhecimento. E depois eu tive o contato, e aí foi uma convivência muito ótima, de ter o professor Eliezer vindo para o Instituto de Ciências Biomédicas com seu grupo. E nessa chegada dele no Instituto, nós tivemos muitas conversas especiais, e eu recentemente pude ir à casa dele, visitar, não é tão recentemente, porque isso acho que foi em 2021, ou início de 2022, mas assim, ele vinha de um momento muito crítico de saúde. Quando eu o vi naquele momento na sala dele, nós tivemos um momento de grande emoção, inclusive eu acho até que eu o prejudiquei, porque ele ficou bastante ofegante, mas isso é muito marcante para mim, isso foi uma coisa muito marcante. E tê-lo aqui hoje nessa homenagem é também um outro simbolismo importante para a juventude, para a universidade. A universidade precisa olhar para essas situações, para esses exemplos, porque isso é o que faz a UFRJ ser o que ela é. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar disso, porque tenho na mesa aqui o meu amigo medronho, professor, magnífico reitor da UFRJ, que sabe muito bem da grandeza dessa universidade e também dos desafios que ela tem. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao professor Jackson e ao professor Télio, que é o magnífico reitor da Univasf. A vinda de vocês aqui é uma grande honra, e a oferta desse título ao nosso professor é uma outra grande honra. E saiba que o Instituto de Ciências Biomédicas, e tenho certeza que isso é extensivo ao UFRJ, tem os braços abertos, tem a fraternidade necessária que as universidades devem ter entre si. Então, eu agradeço em nome do Instituto e coloco o Instituto ao dispor de vossas senhorias. Eu também queria fazer um agradecimento ao professor Eliezer por toda a sua obra, por todo o seu legado, por tudo que ele tem ainda. Você veja que ele ainda orienta. Eu estou aqui no meu celular, eu fui buscar uma foto que ele publicou recentemente no grupo dos professores titulares do CCS, que é o livro Fundamentos em Química